Você já parou para se perguntar por quê? Mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer para mudar de vida, você simplesmente não consegue se mexer. Por que aquela dieta, aquele curso de inglês ou aquele projeto de carreira parecem montanhas impossíveis de escalar? Enquanto rolar a tela do celular por 3 horas seguidas parece a coisa mais natural do mundo. Muitas vezes, você se olha no espelho e se rotula como alguém preguiçoso, sem força de vontade ou destinado ao fracasso. Mas eu estou aqui hoje para te dar um choque de realidade que pode ser a libertação que você tanto busca. Você não é preguiçoso. Você está apenas viciado em estímulos baratos. Nas próximas linhas, eu vou mergulhar com você nas profundezas do seu sistema nervoso para te mostrar como a arquitetura do mundo moderno foi desenhada especificamente para sequestrar a sua biologia e te transformar em um passageiro, passivo da sua própria existência. O que nós chamamos de preguiça é, na verdade, um estado de dessensibilização profunda, onde o seu cérebro, bombardeado por prazeres artificiais e instantâneos, perdeu a capacidade de encontrar satisfação no que realmente importa. Se você se sente estagnado, exausto mesmo sem ter feito nada produtivo e com uma sensação constante de que a vida está passando enquanto você assiste, fique comigo até o final, porque eu vou te explicar a ciência por trás desse vício invisível e, mais importante, como você pode reester a sua mente para retomar o controle. Para entender esse fenômeno, precisamos primeiro desmistificar a ideia de preguiça, pois no dicionário da neurociência a preguiça quase não existe como um traço de personalidade fixo, mas sim como um desequilíbrio na economia de energia do cérebro. Imagine que dentro da sua cabeça existe um contador de histórias muito sofisticado chamado sistema de recompensa, cujo combustível principal é uma molécula chamada dopamina. E ao contrário do que o senso comum dita, a dopamina não é sobre o prazer em si, mas sobre a antecipação do prazer, sobre o ímpeto de buscar, sobre a energia que te faz levantar da cadeira e agir. Milhares de anos atrás, esse sistema era o que mantinha nossos ancestrais vivos, pois a dopamina era liberada quando eles encontravam uma fonte de água, uma árvore frutífera ou um abrigo seguro. E era uma recompensa, cara difícil de conseguir que exigia esforço, movimento e risco. No entanto, nós vivemos hoje em um ambiente que é um verdadeiro parque de diversões para esse sistema primitivo, onde você pode conseguir picos massivos de dopamina sem dar um único passo, bastando abrir um aplicativo de comida, uma rede social de vídeos curtos ou um site de entretenimento adulto. Esse bombardeio constante cria o que chamamos de hiperestimulação. E o seu cérebro, que é uma máquina de sobrevivência focada na eficiência e no equilíbrio, entra em um processo de autorregulação para se proteger desse excesso. É como se você estivesse em um show de rock com o som no volume máximo. No início, é excitante, mas logo seus ouvidos ficam moucos para que o barulho não fure seus tímpanos. E o mesmo acontece com seus receptores de dopamina. Eles se fecham, se tornam menos sensíveis. É por isso que, depois de uma tarde inteira consumindo estímulos baratos, ler um livro técnico ou trabalhar naquele relatório difícil parece algo insuportável e entediante. Não porque a tarefa é impossível, mas porque a régua de prazer do seu cérebro está tão alta que nada que exige esforço parece valer a pena. Você está vivendo em um estado de ressaca dopaminérgica constante, onde o brilho das coisas reais foi ofuscado pelo brilho artificial das telas, e essa é a raiz da sua paralisia. Recentemente, eu atendi um caso de um jovem brilhante que se sentia o maior fracasso do mundo porque, apesar de ter acesso a todas as ferramentas para empreender, ele passava o dia jogando videogame e pedindo comida por aplicativo, sentindo-se um parasita da própria família. Ele acreditava piamente que era preguiçoso por natureza, mas quando analisamos sua rotina, percebemos que ele estava em um ciclo de hiperestímulo que destruía qualquer possibilidade de foco em metas de longo prazo. O videogame entregava recompensas imediatas a cada 5 minutos, enquanto o sucesso profissional levaria meses ou anos para dar o primeiro fruto, e o cérebro dele, viciado na velocidade do agora, simplesmente rejeitava o esforço do amanhã. O grande perigo dos estímulos baratos é que eles são viciantes não apenas pela intensidade, mas pela falta de custo energético, pois o cérebro humano é biologicamente programado para economizar energia. E se ele pode ter uma dose de bem-estar artificial sentado no sofá, ele vai lutar com todas as forças contra qualquer atividade que exija gasto calórico e desconforto. É uma luta desleal entre a sua biologia ancestral e a tecnologia de ponta.
onde empresas bilionárias gastam fortunas contratando psicólogos e engenheiros de dados apenas para descobrir como manter você preso nesse ciclo de gratificação instantânea. Por isso, quando eu digo que você não é preguiçoso, eu estou te chamando para uma batalha de consciência, para que você entenda que a sua falta de vontade é um sintoma de um sistema operando sob condições para as quais ele não foi projetado. A sociedade moderna nos vende a ideia de que o conforto é o objetivo final. Mas a ciência nos mostra que o conforto absoluto é o berço da depressão e da apatia, pois o ser humano precisa de tensão, de desafio e de superação para se sentir vivo. Quando você elimina o esforço da sua vida, você elimina também o significado. E o resultado é esse vazio existencial que você tenta preencher com mais estímulos baratos, criando um buraco negro que consome sua identidade e seus sonhos. Mas agora que você entende o mecanismo da armadilha, precisamos falar sobre a saída. E a cura para esse vício não é um suplemento mágico ou um hack de produtividade de 5 minutos. Mas sim algo que a sociedade atual abomina, o tédio voluntário e a exposição deliberada ao desconforto. Você precisa aprender a tapar os ralos por onde a sua energia está escorrendo, o que significa reduzir drasticamente a frequência e a intensidade desses hiperestímulos para que seus receptores cerebrais possam respirar e recuperar a sensibilidade original. Imagine que você está há anos comendo apenas comidas ultraprocessadas, cheias de sódio e açúcar. O seu paladar está morto, e se eu te dar uma maçã, você dirá que ela não tem gosto de nada. Mas se você passar uma semana apenas comendo alimentos naturais, a sua língua voltará a sentir a doçura da fruta, e o mesmo vale para sua mente e para suas metas de vida. Se você quer parar de procrastinar e retomar o comando da sua carreira e das suas relações, você precisa se tornar um curador do seu próprio ambiente, dificultando o acesso ao que te escraviza e facilitando o acesso ao que te liberta. Se o celular é o seu maior traficante de estímulos baratos, ele não pode ser a primeira coisa que você toca ao acordar. Se a televisão é o seu refúgio da realidade, ela não pode estar no centro da sua sala. A mudança real acontece quando você aceita que o desconforto é o preço da entrada para uma vida de valor, e que a preguiça que você sente nada mais é do que o seu cérebro gritando por uma dose de droga digital que você decidiu não dar a ele. É um processo de desintoxicação, e como toda desintoxicação, dói. Gera irritação e uma sensação de vazio, mas é apenas do outro lado desse deserto que você encontrará a clareza mental necessária para construir algo duradouro. Eu quero te desafiar hoje a olhar para sua rotina e identificar quais são os 3 estímulos baratos que estão sequestrando o seu foco e a sua motivação, e eu te convido a fazer um experimento de 7 dias dos a quase zero. Pode ser o uso excessivo de redes sociais, o consumo de pornografia, o vício em notícias negativas ou o hábito de comer por tédio. Escolha os seus gatilhos e corte-os. No início, o tédio será insuportável, mas logo você perceberá que, sem o ruído constante, a sua voz interior começará a falar mais alto e aquela vontade de agir, que você achava que tinha morrido, começará a brotar novamente como uma planta que finalmente recebeu água e sol. Lembre-se de que cada vez que você escolhe o difícil em vez do fácil, você está treinando seu sistema de recompensa para valorizar a conquista real, e é essa mudança na moeda do seu cérebro que separa os realizadores dos eternos espectadores. Não aceite viver uma vida de sombras e reflexos em uma tela quando existe um mundo de possibilidades reais esperando pelo seu esforço e pela sua presença. A psicologia inteligente nos ensina que o autoconhecimento é a única ferramenta capaz de quebrar essas correntes invisíveis. E se você chegou até aqui, é porque você já deu o primeiro passo para sair da caverna e encarar a luz da verdade sobre si mesmo. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar a procrastinação por um ângulo diferente, não guarde essa reflexão apenas para você. Compartilhe nos comentários qual é o estímulo barato que mais te atrapalha hoje, pois dar nome ao problema é o começo da cura. Aproveite também para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Psicologia Inteligente e ativar as notificações. Porque a nossa missão é continuar trazendo a ciência e a filosofia de forma prática para que você nunca mais seja escravo da própria biologia. O seu potencial é vasto demais para ser desperdiçado em troca de alguns gramas de dopamina barata. Levante-se, encare o tédio e recupere o que é seu por direito, a sua liberdade de agir e de vencer. Seria um prazer continuar essa jornada de transformação com você nos próximos vídeos, explorando como as emoções e o cérebro trabalham juntos para moldar o seu destino. Pois, como sempre dizemos aqui, entender a mente é o único caminho para dominar a vida.
Seria muito interessante saber o que você achou dessa perspectiva sobre a preguiça. Então não deixe de comentar abaixo e vamos transformar essa comunidade em um espaço de crescimento real e profundo. Até a próxima reflexão e lembre-se, o desconforto de hoje é a força de amanhã.